nesse vídeo eu vou provar para você, biblicamente, tá bom? Biblicamente, que você não precisa guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não está pecando. E Deus não precisa que você guarde o sábado. Então assista esse vídeo até o final e entenda, antes de criticar de repente nos comentários, não sei se você acredita no sábado, mas assista até o final e de mente aberta, para que você possa entender que Deus é muito mais do que um dia, que os ensinamentos do Senhor Jesus são muito maiores do que um dia estabelecido na antiga aliança. E eu vou explicar para vocês já já. Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui mais um dia para falar com vocês. Hoje um tema bem polêmico, vamos dizer assim, né? Que é um tema que até hoje ainda é bem discutido, principalmente por conta da Igreja Adventista e diversos preceitos que essa igreja possui. O menor dos problemas realmente é o sábado, né? Como algumas pessoas interpretam até, né? O próprio pastor César Cavalcante, que é bem conhecido, ele vê que o menor problema da Igreja Adventista é o sábado, né? Eu vejo isso também, meu pai, a gente concorda que o menor problema é o sábado, mas estou aqui para explicar por que o sábado, eu não, né? A palavra, vou deixar a palavra falar e vou aqui tentar transmitir o que a palavra diz a você que está me ouvindo sobre por que o sábado não é mais tão importante assim, vamos dizer assim, para simplificar, porque o sábado não é tão importante assim nos dias de hoje, tá bom? E primeiro ponto, provavelmente você que está me assistindo, se você defende o sábado, provavelmente você é adventista do sétimo dia, porque isso foi uma tradição do povo hebreu, do povo de Israel, que foi trazida para os dias de hoje, graças, infelizmente, a Ellen White, né, em seus livros. Mas eu não estou aqui para discutir livros de Ellen White nem nada disso. Estou aqui para trazer a visão bíblica quanto a este assunto e há algumas coisas que precisamos entender. Primeiramente, quais são os textos principais que se usa para defender o sábado, né? Onde estão esses textos, ou alguns desses textos, para defender o sábado? Segundo ponto, esses textos que defendem o sábado estão no Novo Testamento? Esses textos que defendem a obrigatoriedade de guardar o sábado estão no Novo Testamento? Isso conta muito quando se fala de interpretação bíblica. Já chegou lá. Segundo ponto, esses textos que falam sobre o sábado, eles estão direcionados a quem? Na verdade, toda a lei de Deus, todo o Antigo Testamento é direcionado a um povo específico. E a quem é direcionado esse povo? Porque as pessoas, muitas delas, dizem sobre olhar contexto, né? Os adventistas principalmente gostam de dizer sobre olhar contexto, muito sobre o contexto, pá. Então, bem, nós vamos olhar aqui dentro do contexto para que não se diga que eu estou mentindo, ou que as outras pessoas estão mentindo, aqueles que são contra defender o sábado. Segundo ponto, é pecado não guardar o sábado? Ou é pecado guardar o sábado? Vamos trabalhar isso também, tá bom? Então já vamos começar com o primeiro texto, que é o seguinte. Se você quiser, acompanha comigo na sua Bíblia ou simplesmente ouça eu falar. Um dos textos mais utilizados é em Êxodo 20, porque é a proclamação dos 10 mandamentos, tá bom? É a proclamação dos 10 mandamentos. E lá em Êxodo 20, versículo 8 ao 11, vai dizer bem assim: guarde o sétimo dia como um dia de descanso, como um dia santo. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o sétimo dia é o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos seus animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia,
porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Quem lê esse texto sem ter o contexto, né? Quem lê esse versículo isoladamente, né? Eu venho um adventista, de repente prega para o cristão que está meio ali balançando sem saber direito de alguns versículos, lê isso aqui e fala: meu Deus, eu estava errado todo esse tempo, eu preciso guardar o sábado. Bem, vamos chegar lá. Agora vamos ler outro versículo que também é a favor do sábado, né? Até eu chegar à explicação do porquê não é mais necessário guardar sábado. Mas vamos ver os versículos a favor, né? Vamos dizer assim, né? Os versículos que os adventistas gostam de utilizar para defender o sábado. Então, um outro versículo vai estar lá em Deuteronômios, tá? Não, vamos antes em Levítico, tá? Em Levítico. Bom dia, pai. Vamos lá em... Amém, certamente. Vamos lá em Levítico, capítulo 23. E ele já começa dizendo bem assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas o seguinte. Aí já pega um ponto: as festas do Senhor que vocês proclamarão como convocações santas são essas: o sábado. Vocês trabalharão 6 dias, mas o 7º dia será o sábado, o dia de descanso solene, quando todos se unem para adorar a Deus. Guarde isso. Não realizem nenhum trabalho nesse dia. O sábado é do Senhor em todas as casas de vocês, tá bom? E agora, por último, vamos em Deuteronômio 5, né? Que é uma das partes também dos 10 mandamentos, né? Para entender melhor. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 até o 15. Guarde o dia de sábado como um dia de santo repouso, conforme o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor, o seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelo seu boi, nem pelo seu jumento ou qualquer dos seus animais, nem pelo estrangeiro que mora com você, para os seus servos e suas servas descansem como você. Lembre que você foi escravo no Egito e foi tirado de lá pelo Senhor, o seu Deus, por meio de grandes milagres. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou a você que guarde o sábado. Então, beleza. Vimos 3 versículos grandes, né? Importantes, principalmente para os adventistas que utilizam a guarda do sábado ainda nos dias atuais. E tem o povo judeu, né? Mas o povo judeu é outra história, né? O povo lá que está até hoje na antiga aliança e não aceita Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro ponto que foi comentado no começo do vídeo: para quem é direcionado a essas mensagens? Bom, está óbvio aqui no texto, óbvio. Primeiro que em Deuteronômio, que eu acabei de ler, você vê que vai dizer: lembre que você foi escravo no Egito e foi tirado de lá pelo Senhor, o seu Deus, tá? Quem foi escravo no Egito? Quem que foi tirado por Deus do Egito? Foi você que está me ouvindo? Você que de repente está aí no Brasil, sei lá, em Cuiabá, ou na Nova Chavantina, no Rio, ou o povo lá americano que está lá em Nova York, que foi tirado do Egito. Não, pelo amor de Deus. Quem foi tirado do Egito foi o povo de Israel, os descendentes ali de Jacó, que é Israel, né? As 12 tribos, os descendentes ali das 12 tribos. Então, quem foi tirado do Egito foi o povo de Israel. E aqui está deixando bem claro: lembre que você foi escravo do Egito e foi tirado de lá pelo Senhor, o seu Deus, por meio de grandes milagres. Por isso o Senhor, o seu Deus, ordenou a você que guarde o sábado. Então Deus ordenou o sábado para o povo de Israel, para o povo israelita, tá bom? E a gente vê lá em Êxodo 20, quando Deus está falando aqui, Deus está falando para todo o povo de Israel, juntamente com Moisés ali. Então a parte de Êxodo 20 que foi direcionado ao sábado e os 10 mandamentos ali estão sendo direcionados ao povo. Ah, Otávio, mas como assim?
Então quer dizer que eu posso matar, que eu posso roubar, que eu posso adulterar, porque está sendo direcionado ao povo o mesmo contexto dos 10 mandamentos. Então eu posso matar, eu posso roubar. Calma, vamos chegar lá. E agora vamos olhar Levítico, tá bom? Levítico 23. Levítico 23 vai dizer sobre as festas do Senhor, e dentro das festas do Senhor está incluso o dia de sábado, tá bom? Está incluso o dia de sábado. Vamos lá. Primeiramente, nós não podemos, que é um assunto muito grande, tá bom? Mas nós não podemos matar, roubar, adulterar, porque esses são pecados. São coisas relacionadas aos mandamentos de Cristo. Como assim, Otávio? Não estou entendendo. Olha, os 10 mandamentos não são o que valem. Meu Deus, como assim, Otávio? Calma que você vai entender. Presta atenção. Os 10 mandamentos não é o que vale, porque os 10 mandamentos é a lei de Deus. Porém, não há contradição com os 10 mandamentos, querendo ou não, vamos dizer assim, porque pelas coisas que acontecem no Novo Testamento, e eu vou explicar, entenda. Por quê? Jesus disse, ama o próximo como a ti mesmo. Esse é um dos mandamentos que existe na velha aliança, que ele repetiu. Ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, todo o seu coração, toda a sua alma, né? E disse também Jesus, ame ao próximo como a ti mesmo. Ora, se eu amo o meu próximo como a ti mesmo, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou cobiçar a mulher dos outros. Se eu amo a Deus como meu Senhor, eu não vou adorar outros deuses, eu não vou idolatrar, eu não vou fazer muitas coisas. E Jesus diz que toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos, que é ame a Deus sobre todas as coisas, que você encontra esse mandamento, se eu não estiver enganado, em Deuteronômio 6. Olha lá, ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Então Jesus repetiu esse mandamento em Deuteronômio 6, 4, demonstrando que é necessário amar somente a Deus. Jesus é Deus, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor dele. Jesus é Deus. E ele disse, ame somente a Deus, o Senhor. Então, quando você ama a Deus, você não idolatra, você não adora outros deuses, você não tem amor ao dinheiro, dentre outras coisas que ele falou, e que o próprio Novo Testamento vai ser explicado pelos apóstolos, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, que os capacitou para explicar mais coisas. E, então, isso é uma questão que nós não devemos cometer pecados. Então, nós somos pecadores sim, mas é preciso buscar mudança, santificação. Por quê? Porque o Novo Testamento reforça isso em diversos textos. E aqui chegou em outro ponto. Onde na Bíblia vai dizer, no Novo Testamento, não é possível encontrar, poderia até falar, duvido você encontrar. Não é possível encontrar no Novo Testamento nenhum versículo que diga, guarde o sábado porque é dia santo do Senhor, ou você não vai ver Jesus dizendo, olha, guarde o sábado, ou Pedro dizendo, guarde o sábado. Ah, Otávio, mas Jesus guardou o sábado. Claro que Jesus guardou o sábado. Jesus tinha que cumprir toda a lei, como ele mesmo disse, não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Por quê? Ele veio cumprir toda a lei para que o seu sacrifício por nós fosse válido, porque ele precisava cumprir toda a lei dada anteriormente, toda a antiga aliança, para que uma nova fosse estabelecida quando ele se entregasse na cruz por nós. Porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pelas obras de Cristo, quando nós temos fé nele, nos seus mandamentos, do que nós devemos fazer. Então, uma nova aliança está estabelecida, porque agora Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai. Então vamos para o Novo Testamento, olhando alguns versículos, eu até marquei aqui em Levítico 23, que fala sobre o sábado, e vamos entender agora, porque assim, eu mesmo expliquei aqui, que não há nenhum versículo que diga, guarde o sábado, ou a favor do sábado, no Novo Testamento. Mas, ao contrário, você encontra versículos que demonstram que o sábado não é necessário, tá?
Vamos começar mais leve até chegar nos versículos diretamente que falam sobre o sábado. Então, você pode ir comigo lá em Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, se você quiser acompanhar, tá? Então vamos lá. Em Marcos... Opa, tô voltando sem querer. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Vamos lá. E Jesus concluiu: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o dia de sábado. Então vamos entender o que significa o sábado. Otávio, isso não conclui nada, porque está falando sobre Jesus. Jesus está dizendo, ele é o sábado. Então, não, vamos entender. O significado do sábado é o dia de descanso, um dia que era separado para adorar a Deus. De novo, ordenado para o israelita, aquele que era circunciso, que tinha que fazer toda a lei do Senhor, todas as tradições, fazer sacrifício, dentre outras coisas. Você tem que fazer sacrifício hoje? Não, por quê? Porque a nova aliança chegou. Então, por que é preciso guardar o sábado? Exatamente, não é necessário, mas vamos chegar lá. Então, Jesus diz, olha, eu sou o Senhor. Assim, pois, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o dia de sábado. E Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado é um dia de descanso para o homem, né? Ali na antiga aliança, e para adorar a Deus. Em Mateus 11, 28 ao 30, a gente vai ver mais coisa interessante que Jesus vai dizer. Que vocês vão entender uma coisa que é o seguinte. Mateus 11, 28 ao 29. Jesus vai dizer, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Espera aí. O sábado não era o dia de descanso? Pois é, Jesus está dizendo, eu sou o seu descanso. Nós não temos que descansar mais em um dia. Nós temos que descansar em Jesus Cristo. Descansar como? Amando Ele, buscando estar nos relacionando com Jesus, conversando, convivendo com Ele, orando, lendo a sua palavra e adorando a Cristo, adorando a Deus. Então Jesus disse, vem a mim os cansados e sobrecarregados e eu lhes darei o descanso. Onde era referido o descanso na palavra, geralmente era sobre o sábado, sobre descansar ali no dia de sábado, que era o dia que o povo adorava. Mas Jesus está dizendo, olha, você não precisa de um dia para me adorar, você pode me adorar todos os dias, o dia que você quiser. Você pode descansar em mim se você está cansado. Você não precisa separar um dia, não, você pode falar comigo a qualquer hora. É isso que Jesus está dizendo, não com todas as letras, mas depois isso vai ser mais explicitado, vai ser mais demonstrado para frente. Que é quando, em alguns versículos, vai dizer, orai sem cessar, ou seja, orar sem cessar é orar a todo tempo. Você pode orar em qualquer lugar, a todo momento, que Deus vai ouvir você. Descansar no Senhor, descansar em Jesus. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Então Jesus está dizendo que Ele é o descanso. E Ele também disse, eu sou o Senhor do sábado, ou seja, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Então, a gente não está quebrando lei nenhuma, a gente não está pecando nada, a gente está descansando em Jesus, descansando no Senhor. Como? Por meio da fé, por meio da adoração a Cristo, a adoração a Deus. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Em Mateus 12, 8 vai dizer, porque o Filho do Homem é o Senhor até mesmo no sábado, até mesmo do sábado. Então Jesus é o Senhor, Jesus está dizendo, olha, eu sou Deus, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o descanso. O véu se rasgou, não existe mais nada que impede você de chegar a Jesus, ou de Jesus chegar até você. Por quê? Porque basta crer, basta se arrepender, entregar a sua vida, seu coração de corpo e alma para Jesus, para Deus, como seu Senhor e Salvador. Ele vai salvar a sua vida, Ele vai transformar a sua história, basta crer em Jesus. Agora vamos para Colossenses 2, 16 e 17. Esse não tem nem o que falar, não tem como. Como que você vai falar de um texto que literalmente usa com todas as palavras falando sobre o sábado? Então, vamos lá.
Colossenses capítulo 2, 16 ao 17. E outra, antes que você diga que eu estou fora de contexto, se você quiser, pause o vídeo, pegue o texto desde o começo e leia, que você vai ver que eu não estou tirando nada de contexto, simplesmente estou lendo o texto. Colossenses 16 ao 17. Portanto, que ninguém censure vocês, ou seja, que ninguém tente desmerecer vocês, ou parar com a obra de vocês, ou censure vocês, né, por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas religiosas, ou as cerimônias de lua nova, ou os sábados. Então aqui está dizendo, olha, em Levítico 23 vai dizer que o sábado faz parte das cerimônias religiosas, das festas. E aqui o texto retoma isso dizendo que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas religiosas ou cerimônias de lua nova ou sábados. Esses eram preceitos apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo. Viu, pessoal? Então, o sábado é uma sombra do próprio Cristo, porque Jesus Cristo é o descanso. Entendeu? Ele é a libertação, essa é a beleza do Evangelho. Agora eu vou em Gálatas 3, se você quiser ler, eu deixo para você ler. Gálatas 3 vai dizer muito sobre ser desnecessária a guarda das leis judaicas. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas se você quiser ler sozinho, Gálatas 3, que vai dizer, Gálatas 3:3. Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois, se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Ou, Gálatas 3:12. Como esse caminho de fé é diferente do caminho da lei? Como dizem as Escrituras, aquele que praticar a lei, o que a lei manda, viverá por ela. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição por nós. Ele se entregou em nosso lugar para que a nova aliança fosse estabelecida. A nova aliança é morar com Deus, é ser salvo pela fé em Cristo e seguindo os seus mandamentos. Mandamentos de quê? De Jesus. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Adorar a Deus, orar. Coisas que o israelita não podia fazer na época. Ele não podia orar a Deus sozinho como nós fazemos, só dobrar o joelho e falar com Deus. Por quê? Tinha que ir num sacerdote, fazer todos os rituais, todas umas coisas que separavam o homem de Deus. Mas hoje em dia nada separa você de Deus. Basta você se entregar. Permite que Deus abrace sua alma, recolha você para perto dele. Entendeu? E por último, vamos ler Romanos 14, 5 ao 6, que aí tem uma outra questão. Romanos 14, 5 ao 6. Eu vou terminar e concluir algumas coisas. Alguns pensam que se deve observar os feriados judaicos como dias especiais para se adorar a Deus. Já outros dizem que é um erro todo esse incômodo, visto que todos os dias pertencem igualmente a Deus. Em questões desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo. Se vocês têm dias especiais para adorar o Senhor e estão procurando honrá-lo, fazem uma coisa boa. Assim, também a pessoa que come carne, ela come para o Senhor, pois a graça a Deus. Aqui já é outra coisa, vamos explicar. Já é outro vídeo. Mas, então aqui, alguns pensam que se deve observar os feriados judaicos como dias especiais para se adorar a Deus. Já outros dizem que é um erro todo esse incômodo, visto que todos os dias pertencem igualmente a Deus. Então, todos os dias pertencem igualmente a Deus. Se você quer escolher um dia para adorar a Deus, como o sábado, eu quero guardar o sábado. Guardar como? No sentido de ser um dia para você adorar a Deus. Faça. Um dia de você louvar, ler a palavra, orar, tudo bem. Eu quero guardar segunda-feira, tudo bem. Sexta, eu quero todos os dias adorar a Deus. Tudo bem, isso é um compromisso que você decide fazer. É pecado? Não. Você pode escolher
um dia ali para adorar a Deus, mas você tem que ter na sua mente que o descanso é Jesus, que a mudança de vida é Jesus, não um dia específico, não um sábado, preceito da antiga aliança direcionado ao povo de Israel, não para você. Você não foi tirado do Egito. Então quer dizer que todo israelita tem que guardar o sábado? Não caia nesse erro. Por quê? Porque a nova aliança foi estabelecida com Jesus Cristo. E isso não é mais preceito para ninguém guardar o sábado. Não é necessário mais para ninguém, nem para o próprio israelita. Porém, isso nunca foi direcionado para você gentil. Você que não era filho de Deus, você que está aqui no Brasil, seja onde for, você que não é daquele povo, descendente das 12 tribos. Nós não somos descendentes desse povo. Deus teve misericórdia e salvou o mundo inteiro, as pessoas que querem aceitá-lo, incluindo o povo de Israel. Então, o que eu digo a vocês: guardar o sábado e falar que quem não guarda é pecado, quem está pecando é você que faz isso, infelizmente. De acordo com a palavra, se você está acusando o outro de pecado por não guardar o sábado, quem está pecando é você. Ou, se você acha que você tem que guardar o sábado, senão você está pecando, você só está sendo enganado. Mas eu acredito nisso desde criança, não posso mudar. Não, você pode. Se você fosse hinduísta, você ia continuar sendo hindu, mesmo sabendo que é uma mentira. Se você fosse muçulmano, você ia continuar sendo islâmico, só porque você cresceu islâmico, acreditando no Alcorão, só porque você é católico. Não. Ser cristão, acreditar na palavra de Deus, como meu pai sempre nos ensina, não é questão de ser fé cega, é questão de racionalidade. Você acreditar por entender que é verdade, por absorver a mensagem de Cristo e toda a Bíblia em sua essência, e ver que somente há um Deus, um mediador, uma só fé, um Pai e um Espírito que existe e intercede por nós e age no meio de nós, e tudo isso é Deus. Jesus é Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. O Espírito do Senhor se move sobre nós e nos transforma e nos molda para não pecarmos, para buscarmos uma vida diferente. De novo, somos pecadores, mas somos justificados por Jesus, por Cristo. Então, Jesus é o seu descanso. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus está acima de qualquer dia, de qualquer coisa, de qualquer tempo existente, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele não pede que você guarde um dia, Ele pede que você o adore, que você o ame independente do dia, independente do momento. Ele pede que você se renda a Ele. Então agradeço a todos, espero que você tenha entendido esse vídeo, que você tenha entendido a palavra de Deus, porque o que foi dito aqui foi somente a mensagem de Deus sendo interpretada da maneira correta, só isso. Se você discorda, busque entender por que você discorda, busque entender que você está discordando não de mim, mas da palavra de Deus, e vá olhar os textos no seu devido contexto, na sua devida historicidade, e você verá que os seus olhos serão abertos, porque Deus não está agindo através de dias específicos. Deus é atemporal. Então agradeço a todos que assistiram o vídeo. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, que isso ajuda demais. Compartilhe o vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!